Vamos lá. Dessa vez vai. Pelo menos eu espero. Ok. Agradeço a todos a paciência de continuar acompanhando a gente, mas vamos resolver isso para iniciar. 1, 2, 3, testando. Me escuta? Não consegue escutar ainda? Como Oi, tá, oi, oi. Espera. como tá sua bateria, Simone? Sua bateria tá como? É? A gente te escuta e te vê. Vocês Você estão me consegue me ouvindo? escutar? Traz o teu celular aqui, por favor. Vamos só esperar mais um pouquinho. Vai dar certo. A gente te escuta e te vê. Eu tô com dois Pronto, celulares. você está me escutando com bastante atraso, inclusive. Mas eu acho que agora foi. Pode ser? Está me escutando de boas? Ah, Agora tô. então tá ótimo. Então, estabilidade na rede, enfim, a gente vai se acostumando e vai se adaptando. Caiu muita É, chuva como lá. eu tava trovejando mais cedo aqui, por exemplo. Deixa eu só organizar aqui. Como eu estava dizendo, a gente agora em junho e julho, pelo NEABI, vai fazer uma série de atividades via Instagram por uma questão de acesso das pessoas, que acaba sendo mais fácil é, utilizar as lives do Instagram do que, por exemplo, você entrar numa plataforma tipo o Google Meet ou o Zoom, porque também a gente sabe que muita gente está utilizando pelo 3G do celular. Então acaba sendo mais fácil porque acessa a mais pessoas. Então, assim, essa é a primeira atividade é, via live do Instagram do NEABI. A gente já está convidando aqui o professor Danilo Luiz Marques para o lançamento virtual do seu livro Sob a Sombra de Palmares, Escravidão e Resistência no Século XIX. Esse livrinho lindo, que a capa é linda, que a gente postou, inclusive, algumas curiosidades sobre a capa, né? Eu esqueci o nome dos autores do material, mas você pode falar também um pouquinho para a gente. É Mariana Marques É, Cavalcante. Pronto, eu vi que Mariana estava já acompanhando a gente aqui. Achei lindo. Quando eu for lançar o meu, eu quero o contato dela. É, eu te apresento, você se apresenta, como é que você prefere fazer? Ah, você que manda. Posso Pronto, começar? a gente estruturou aqui essa nossa atividade nessa primeira uma hora para Danilo falar como foi a pesquisa, falar um pouco do livro e, se for necessário, a gente fazer uma segunda hora com perguntas, respostas e curiosidades para a gente poder dialogar melhor, né? Então, apresentando o Danilo, ele é professor de História do campus do IFAL de Santana do Ipanema, recém-chegado. Seja bem-vindo ao nosso campus. Obrigado É virtualmente. membro do... É porque não conseguiu chegar, né, no campus ainda. É membro do nosso NEABI. Ele é formado em História pela Universidade Federal de Alagoas e fez o mestrado e o doutorado na PUC de São Paulo, não é isso? E, pelo que eu vi aqui, fez o doutorado sanduíche na Michigan State University, no Exatamente. que seria no Departamento de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos. Confere? Confere. Ok, Danilo, agora é com você. A bola é tua. Boa noite, agora vai, né? É, primeiro, eu só queria registrar que nesse exato momento está acontecendo um ato virtual puxado por várias entidades. Uma delas é a Coalizão de Negras por Direitos, que hoje completa 7 dias. Hoje completam 7 dias, né, do brutal assassinato do menino João Pedro. Então, antes de começar, eu queria deixar registrado Uhum, esse acontecimento triste, recente, felizmente corriqueiro na história do Brasil. uhum, E o que eu vou tratar aqui nessa nossa conversa tem muito a ver
com a atualidade do Brasil. Eu separei alguns trechos dos livros para a gente ver um pouco Uhum, como é que alguns discursos senhoriais no século XIX, eles infelizmente parecem bastante atuais na sociedade de hoje, né? Esse livro, deixa eu mostrar novamente aqui, sobre a Sombra de Palmares, Escravidão e Resistência no século XIX, ele é um, um pouco mais da metade do que foi a minha tese de doutorado. Então a gente uhum, fez remodelou alguns capítulos, e optamos por deixar os 3 primeiros capítulos da tese original, né, para uma próxima publicação, porque tem algumas questões que eu gostaria de modificar, de dar incrementação na documentação. uhum, Basicamente, esse livro ele vai abordar 6 capítulos do que foi a tese originalmente falando, né, e ele tem um foco uhum, em entender e tentar compreender a sociedade alagoana, a sociedade brasileira do século XIX, com uma perspectiva de vislumbrar a resistência escrava, não deixando também de tentar captar ali os mecanismos de controle da hegemonia senhorial à época e também tentar entender um pouco como é que esse espaço alagoano ele vai se configurando, ele vai se formando ao longo do século XIX, né? Você tem aí a emancipação em relação ao uhum, período pernambucano, e é um espaço que surge à sombra de Palmares, né? Então você vai ter aí 200 anos de distância do que foi a Guerra de Palmares, e você tem o que eu chamo, e alguns autores que eu trabalho chamam de coincidência palmarina. Então, nos mesmos territórios onde houve o Quilombo dos Palmares, você vai ter aí alguns episódios de resistência escrava. Eu, eu separei aqui, bem na introdução do livro, né, um trecho de um relatório provincial que foi escrito na década de 1840 para iniciar a nossa conversa. Mas uhum, antes, eu queria deixar registrado que o livro conta com o prefácio escrito pela minha orientadora, a Maria Isilda Matos, professora da PUC São Paulo, e uhum, também uma apresentação de um outro professor da PUC São Paulo, que é o Amailton Magno Azevedo, né? Que são textos que foram escritos bem recente, em janeiro de 2020, né? E que são é, importantes contribuições para o trabalho, traz uma uhum, lucidez para o texto, para quem vai uhum, começar, né? É, uhum, bem na introdução, Dani, eu cito uma fala do então presidente da província de Alagoas, o Manuel Felizardo de Souza e Melo. E essa fala uhum. foi publicada no relatório da província de 1842. Aí eu vou ler ela aqui rapidamente, porque a partir dela eu vou construindo as narrativas dos capítulos e vou pontuando Uhum. quais foram esses episódios de resistência. Esses episódios, Certinho. tá? Os Beleza. habitantes, eu vou falar um pouco mais alto, que eu acho que o meu microfone não tá tão alto aí. E o pessoal pedindo para aumentar, tá bom. Vamos lá. É, quando você chega mais perto, o áudio melhora um pouquinho. Tá bom. Então, Mas aí, pronto. os habitantes desses miseráveis ranchos passam os dias de serviço à porta sobre calcanhares, com o bacamarte e a faca ao lado na mais completa indolência, a qual, além da caça, só motivos censuráveis os arrancam. Com tal hábito de vida, o que se pode, senhores, esperar de semelhante gente? Não seriam para almejar leis que, melhorando, a polícia nos prevenisse contra horrores semelhantes aos de que fora os vítimas no Pará, em 1835, em relação aos cabanos no Pará. O Maranhão, Uhum. em 1838, interrogação. E aqui ele faz uma alusão à balaiada. São 2 episódios que vão de encontro à instituição escrava ali na primeira metade do século XIX. Em Danilo, todas essas... rapidinho. Oi, Quando você está nessa posição daí, o áudio pra gente chega melhor, tá? Só pra te situar, agora porque de fato o áudio tá muito baixo, tá? tá bom. Beleza. Em todas estas desordens,
homens da mais baixa extração hastearam o pendão do roubo, o extermínio, e imensos soldados apareceram. Na última província, um preto sem a menor importância social, não sabendo ler nem escrever, teve debaixo de suas ordens 12.000 vadios. Ele está fazendo alusão ao balaio da balaiada e aos 12.000 Uhum. pessoas, né, que foram protagonistas desse episódio. Uhum. Cuja que se tornaram outros tantos fascinorosos praticantes, fatos, cuja narração mesmo horroriza. Então, esse presidente, ele faz alusão a... Tá melhor agora o áudio? Melhorou um pouquinho, mas continua distante. Esse presidente... Espera que cortou agora. Vamos lá. Danilo, você tem como botar fones? Porque de repente isso facilita um pouco pra gente. Deixa só ele voltar a conexão. Não tem microfone, não adianta nada. Se você tiver como colocar os fones, eu acho que melhora. Vou tentar. Vai dar certo. Você nos escuta? Oi, 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 tá me escutando? Tô ouvindo. Pronto, melhorou 150% aqui o áudio. Ficou bem melhor agora. A gente te escuta melhor. Oi, oi, tá me escutando? Me escuta, Danilo? Oi, oi, oi. Tá com 1, 2, delay. 3, testando. Tá, tenta falar Vamos aguardar um pouco. Vai dar certo. Tá me escutando agora? Tá casando imagem e som? Só um Ou tá com minuto. delay Então, ainda? eu vou tentar trocar de... Certo. Eu tô ouvindo, só que agora eu acho que tá. Oi, oi, oi. Tá me escutando? Tá com delay ainda ou já estamos ajustados? Oi, Oi, tô ouvindo. som, Agora oi. acho que foi. Pronto, pronto. E o Também som estamos do te ouvindo em tempo microfone? real. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom? Tá. Então vamos indo. Tá bom, tá bom. Esse, esse fato, então, é interessante porque ele vai fazer alusão a episódios que eram contrários à escravidão. Então, são episódios que tinham ali o vislumbre da liberdade. Somado a eles, a gente vai ter a Revolta Malê, em 1835, em Salvador, na Uhum, Bahia. E você vai ter várias revoltas anteriores a essa de Salvador, de 1835. E ali no território do que a gente conhece ali como Recôncavo Baiano, né? E você vai ter desdobramentos de uma dessas revoltas aqui em Alagoas, que daqui a pouco eu falo um pouco para vocês, né? Só uhum, retomando essa citação que eu falei, ela é referente a uma região conhecida como Ponta dos Mangues, que é mais ou menos ali entre São Bento e Maragogi, né? Então, uhum, o que está acontecendo ali? Ali são homens livres, homens libertos, que vivem por si, vivem da caça, vivem também, né, dos saques, das fazendas. E o que o governo estava dizendo ali, ó, já que essas pessoas não são mais escravizadas, né, elas precisam ser incorporadas a algum tipo de trabalho, porque senão uhum, Alagoas, né, vai sofrer economicamente. Então, esses discursos econômicos sempre presentes na nossa sociedade, né? Aí, a partir uhum, disso, né, a partir de debates como esses, então eu usei relatórios de província, que são esses presidentes e essas uhum, autoridades falando. Eu usei algumas correspondências, né, entre autoridades para entender um pouco como é que a nossa sociedade funcionava naquela época e, uhum, principalmente, eu vou ler várias páginas de jornais alagoanos, né, com destaque para uhum, o jornal O Orbe, que eu separei aqui também algumas coisas que daqui a pouco a gente fala, né? Então, uhum, apresentando o livro de uma forma geral, ele vai tratar de vários episódios de revoltas escravas, de episódios contra-hegemônicos, né, que aconteceram
em Alagoas, mas também vai ter relação em Alagoas e Pernambuco, como é o caso da Guerra dos Cabanos, né, ao longo do século Uhum. XIX. E a ideia é ir de encontro a uma antiga e equivocada visão de que na história de Alagoas, né, não houve resistência escrava, com exceção do Quilombo dos Palmares. Então, o desafio Uhum. da pesquisa foi justamente a gente apontar, vislumbrar e captar experiências de vidas de africanos, Uhum. escravizados, sejam eles nascidos ou não no Brasil, porque você ainda tem o tráfico atlântico, né, acontecendo aí Uhum. até meados do século XIX, mas também homens livres ou libertos, e às vezes a participação de uma população indígena, né, como vai ser o caso da Uhum. Guerra dos Cabanos. Dentro disso, o livro ele vai ser dividido em 6 capítulos. O primeiro capítulo trata de uma revolta escrava que ainda é pouco conhecida no Brasil, que é uma revolta que vai envolver supostamente escravizados muçulmanos, os malês, fugidos da Uhum. Bahia, e que vão organizar e planejar uma revolta para o Natal de 1815, na cidade de Alagoas, conhecida como Marechal Deodoro, né? Hoje. Para quem é alagoano, Uhum. sabe que Marechal, na época, era a capital da província. Vai ser capital da Uhum. província, né? Depois da independência do Brasil, e era a principal, né? Cidade da alagoana da época, e depois vai perder esse posto para Maceió. O segundo capítulo eu vou analisar a Guerra dos Cabanos, que vai envolver ali africanos, indígenas, escravizados, libertos, Uhum. né? Que é um episódio que durante muito tempo ele foi negligenciado em relacionar o episódio ao enfrentamento à escravidão, né? Atribuíam a Guerra dos Cabanos apenas como uma revolta que pedia o retorno do Dom Pedro I ao trono, quando ele vai abdicar do trono, né? Diz que vai embora para Portugal. E como alguns políticos locais, com essa abdicação do Dom Pedro I, perderam espaços, perderam cargos públicos, e ao início a essa revolta, né? Só Uhum. que essas lideranças que vão fazer tropas com seus escravizados, elas vão ser, no segundo ano do episódio da guerra, vão ser presas ou mortas, né, e vão a julgamentos. Só que muitos escravizados que já estavam em guerra, eles vão se recusar a voltar ao cotidiano de escravidão, né, e vão Uhum. continuar a resistência e a Guerra dos Cabanos, e vai ganhar uma outra faceta a partir de em torno de 1834, que é quando você vai ter a formação de uma chamada Guarda Negra Papamel, que é um episódio que foi bastante até discutido aqui em Alagoas. Você tem trabalhos do Uhum. Diceu Lindoso e do Luiz Salvo de Almeida, né? E eu também quis estudar um pouco esse episódio, porque eu acredito que ele está inserido, né, nesse longo século XIX, que é um século de busca e de luta por liberdade. E por que eu estou Uhum. falando isso? Porque a gente teve aí recentemente o 13 de maio e a gente ainda tem, infelizmente, um discurso que atribui ao fim da escravidão a um ato da princesa Isabel, quando, na verdade, isso silencia inúmeros e inúmeras, né, episódios e Uhum. revoltas que aconteceram na história do Brasil, como os quilombos, a revolta dos malês, fugas individuais e coletivas. Então, o século XIX ele vai estar recheado, né, de episódios como esse. E é importante a gente pontuar que o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão nas Américas, que é um dado significativo quando a gente for tratar essas Uhum. questões em relação à abolição da escravidão no Brasil. É o último país a abolir a escravidão e é uma das poucas nações independentes que vai participar ativamente do tráfico atlântico ao longo do século Uhum. XIX. Dando Uhum. continuidade, né, o terceiro capítulo ele vai analisar. Opa, travou um pouquinho aqui pra gente. Voltou. Estamos sem áudio, Danilo. Ele Pronto, analisa. voltou. Sem áudio? Tá ok. Voltou? Tá ok, não, tá ok, tá ok. Tá. Dando continuidade, o terceiro capítulo ele analisa a revolta dos marimbondos, ou o ronco da abelha, que Revolta marimbondo e dos. abelha em alusão, Hum, maribondos, ou o ronco da certo. abelha, né?
qual o barulho que um marimbondo ou uma abelha faz, um enxame, né? Zzz. Então isso era Uhum. alusão ao barulho da multidão, da população que chegava em vilas e cidades, né? E que eram contrárias a duas leis que vão ser promulgadas e decretadas pelo governo brasileiro, no caso o Império do Brasil. A lei do batismo, então era obrigado toda criança que nascesse ser batizada na igreja, e aí isso vai Uhum. ocasionar, né, uma revolta, junto com a lei do registro civil, né, que é que é você fazer o censo, o primeiro censo do Império, né, você saber Uhum. quantas pessoas tem, onde elas estão voltando. Só que o que a população entendia? Como em 1850 você tem uma lei que proibiu o tráfico atlântico, né, eles entenderam que, ó, acabaram de trazer africanos para o Brasil para serem escravizados. Então, esse decreto vai ser uma lista do governo, do Império do Brasil, para saber, oramos quem somos. Os escravos trazidos. Mas, só voltar um pouquinho sua fala. Tá, Mas agora tá tudo bem. Pronto. tá. Então, essa população entendeu que essa lei era para fazer um registro geral que visava ou escravizar aqueles que eram Hum. livres, ou reescravizar aqueles que já foram escravizados, né? E Uhum. não queriam mais retornar a uma condição de cativo, né? Então, esse Uhum. episódio vai acontecer não só em Alagoas, vai acontecer entre Alagoas e Pernambuco, vai ter relatos da Paraíba, né? Então, são chamados motins contrários à lei do cativeiro, que foi apelidada com esse nome, foi bastante comentada em jornais. Então, essa revolta eu consegui ter esse vislumbre em algumas notícias que eram publicadas no Diário de Pernambuco, né? Então, muitas das Uhum. correspondências de autoridades elas vão ser publicadas lá em Recife, né? E também Uhum. você vai ter um relatório de um presidente da província dizendo quais foram, né, as medidas tomadas para conter essa revolta em Alagoas. Aí eu, né, tento Uhum. entender um pouco. E o que é interessante? Que tanto a revolta dos marimbondos e como a Guerra dos Cabanos vai acontecer naquele espaço famoso das Matas do Norte, que é Maragogi, Camaragibe, Panelas do Uhum. Miranda, né? E que há 2 séculos atrás, né, no caso, a gente se referindo ao século XIX e século XVII, era o espaço palmarino, era um espaço, um território Uhum. que, né, alguma região pertencia ali ao Quilombo dos Palmares ou eram territórios de contato com o Quilombo dos Palmares. Para você ver como é que é Uhum. uma tradição que vai se repetindo, né, no espaço e no tempo. Já no quarto capítulo e no quinto, né, eu vou tratar um pouco sobre Couto de Malfeitores, que era intitulado nos jornais da época. Alguns libertos eles tinham bandos de ladrões de cavalos, né, e eles Uhum. assaltavam as fazendas. E aí tem episódios em Traipu, tem episódios também nas Matas do Norte, né? E como é que nessas pequenas vilas entre Alagoas e Pernambuco, né, você tinha muitos saques às fazendas e principalmente o cavalo, que era um produto que era revendido, era Uhum. bastante valioso, né? E aí você vai ter várias queixas de fazendeiros, de senhores de Travou. escravos em relação a esses bandos. Eu tô te ouvindo, tá ok? Não, deu uma travadinha, mas foi rápido. Beleza. E aí, junto a isso, eles estão cobrando providências das autoridades. Na Uhum. sequência, eu vou tentar entender um pouco mais o que eram esses coutos de malfeitores, que na verdade eram quilombos. A maioria eram escravizados que Uhum. fugiam das fazendas, e aqui em Alagoas é basicamente cana-de-açúcar, né? E se amocambavam e viviam nas matas. E ao viver nas Uhum. matas, eles é, procuravam meios de subsistência, né? E também assaltavam muitas fazendas. E aí você tem até denúncias de escravocratas e de autoridades nos jornais alagoanos, com expressões como: ó, esse pessoal não trabalha, rouba
a produção do homem de bem ou do pequeno pobre agricultor, né? Isso são pseudônimos que aparecem na documentação, nos jornais, né? E passam o resto da Uhum. semana sem fazer nada, sem produzir, né? E qual será o futuro de Alagoas, qual será o futuro da província nessa conjuntura? Então, eles estavam dizendo que havia uma suposta uma suposta crise dos braços para a lavoura, porque o número de escravizados estava diminuindo, você já não tinha mais o tráfico, você tinha uma grande Uhum. quantidade de escravizados sendo comercializados com o Sudeste brasileiro, para as fazendas de café, basicamente São Paulo, né? Então você tinha aí esse debate, ó, não temos braços para a lavoura e etc. Quando, na verdade, a documentação mostra que não era bem assim, né? Ali era um jogo, uma jogatilha política para cobrar das autoridades ou para fazer com que as autoridades empurrassem o Uhum. mais longe possível a abolição da escravidão. Inclusive, você tem políticos que vão propor a abolição da escravidão no Brasil para a década de 1920, para a década de 1930. Né? Então, não é à toa que o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão, porque você tem esses fazendeiros e esses escravocratas com muito poder, porque muitos deles são ou têm familiares políticos Uhum. e fazendo propostas na capital do Império do Brasil. Né? Então você tem uma participação de todos esses políticos escravocratas defendendo e Uhum. fazendo mecanismos de um esticamento, de uma manutenção da escravidão. Né? E é por isso que eu falo que a liberdade ela é tecida no interior do cativeiro pelos escravizados, não é apenas uma assinatura da princesa, Uhum. né? E essas tensões elas vão aumentar muito a partir da década de 1870, né? A gente vai entrar aí num momento em que a gente vai conhecer como o chamado declínio moral da escravidão no Brasil, né? Por quê? Uhum. Porque você tinha o Haiti, que aboliu a escravidão no final do século XVIII. Você tem a Uhum. Argentina, Colômbia, Uruguai, que já tinham abolido a escravidão. Inclusive, tem um fato interessante, quando o Uruguai aboliu a escravidão, muitos escravizados do sul do Brasil fugiam para o território do Uruguai, né? Porque já sabia-se da notícia que lá a escravidão tinha findado. E aí o Brasil, ao lado de Cuba, serão as últimas nações, né, da América Latina e do Caribe a ter ainda a existência da escravidão. Com a abolição em Cuba, o Brasil se torna, portanto, o último país, em 1888. Tá? E ainda apesar de todo esse debate, você aí. Travou um pouquinho pra gente. Voltou? Voltou. Você vai ter muitos, né, proprietários de terras Agora voltou. alagoanos. Você tem muitos proprietários de terras alagoanos fazendo denúncias ou publicando correspondências nos jornais da capital Maceió, né, Uhum. alegando dificuldades econômicas. E aí eu separei algumas delas que daqui a pouco eu falo com vocês. Deixa eu só saber qual é o tempo que a gente já tem. Eu acho que a gente está aqui em 40 minutos, mais ou menos. Mas aí Tá. vai avançando na tua apresentação e a segunda parte a gente faz os comentários que eu já tô aqui com as duas coisas que eu tô querendo pontuar, porque a gente Tá. repete muito o passado de um jeito muito tosco. Sim. Aí é o seguinte, o último capítulo ele vai tratar de Maceió. A proposta do Uhum. capítulo é entender o que era Maceió na década da abolição, que é 1880, né? Então eu vou procurar nos jornais e em documentos do Arquivo Público de Alagoas, basicamente documentos policiais, onde é que está a Uhum. presença africana em Maceió. Porque o que acontece? Durante muito tempo, quando a gente ia atrás de livros sobre história de Alagoas ou sobre história de Maceió, o que a gente via? Uma narrativa de uma Maceió que parece que não tem povo, é uma narrativa de uma Uhum. Maceió que parece que não teve escravidão, parece que não tem negros, né? E quando os negros Uhum. aparecem, é sempre, né, uma narrativa folclorizada. E aí eu acho que eu vi o Jefferson Santos entrando na live, né? E eu queria registrar aqui o trabalho de doutorado dele, que foi publicado em livro O que Restou é Folclore, foi um importante interlocutor, uma contribuição muito importante para
para o meu trabalho. E aí, nessa documentação que eu pesquisei, eu consegui vislumbrar algumas cenas da cidade de Maceió, né, e consegui captar algumas experiências de africanos ou de seus descendentes aqui na cidade. Na época, você vai ter uma Uhum, cidade que vai ter bairros como Cambona, Mutange, são palavras bantas. Você vai ter o território da Levada, que é historicamente o território ocupado pelas populações negras. E uma coisa que eu não sabia, que eu fui descobrir na pesquisa, você vai ter uma quantidade enorme de escravizados fugidos de Coruripe, de Murici, que vão vir para Maceió. E tem uhum, alguns territórios, alguns bairros de Maceió, em que vão ser territórios que serão chamados de esconderijos por essa população, né? Um deles é o Jaraguá, o outro uhum, seria o Farol, né? Onde hoje é mais ou menos o Colégio Marista, ali o Alto do Jacutinga, né? uhum. Tá? E depois abrir Estamos aí para os comentários para a travou um gente pouquinho aqui, entender. Danilo. Volta só um pouquinho porque travou. Pronto, voltou ao normal. A gente vai terminar essa live. Vai, vai. Vamos sim. Aí, tá, eu tô achando aqui. Deixa eu só abrir a página rapidinho. Tá bom. Deixar também registrada a presença de outros Tá. membros do NEABI acompanhando a nossa live, e de outros professores e nossos alunos também acompanhando nossa discussão. Na dificuldade da internet, mas vai dar certo. Vai ser. É a primeira Vai. live do NeaBi, as outras só vão ser aprimoradas. Exatamente. O jornal que eu separei aqui, ele é de 21 de março de 1879. Então vou dar uma lida. Diversas pessoas de critério e sisudez pedem-nos para chamarmos a atenção das autoridades policiais deste termo para o abuso seguido em grande escala de terem escravos e escravas sem o consentimento de seus senhores, casas alugadas com quitandas, onde, a pretexto de negócio, se reúnam outros quitais para a prática de vícios essencialmente condenados por todas as nossas leis. Então, o que esse proprietário maceuense está falando? É um absurdo esses escravizados terem a permissão de seus senhores para alugarem casas no centro de Maceió, porque isso ocasionava vadiagem, vícios e Uhum, algazarras no perímetro urbano, onde hoje seria o centro, praticamente, né? uhum. Então, essa é uma das reportagens para a gente sentir um pouco a dimensão de Maceió na época. Eu fiquei pensando aqui numa coisa, Danilo, disso que você falou, principalmente das regiões para onde os negros fugiam. Quando a gente para pensar aqui na região do Farol, que eu moro próximo do Marista, e aí eu fico pensando que hoje em dia é uma área valorizada, quem mora em cima, né? Mas quando você desce, você tem uma das maiores grotas de Maceió, né? Que é o Vale do Reginaldo, e você percebe que, de fato, é uma população muito empobrecida que mora nessa Exatamente. região. Então, assim, me faz pensar que é uma questão de urbanização que já vem de muito tempo pensada dessa maneira, né? Você está ali nas proximidades de uma população que tem dinheiro, que tem. Minha mãe conta que aqui no Farol tinham muitos sítios também, né? Era uma galera que tinha um poder aquisitivo muito grande, mas uma população empobrecida sempre orbitando aí nesses bairros, e aí me faz pensar na questão dos números de contaminação por bairros do coronavírus, né? Que você tem a Jatiuca, a Ponta Verde, a Pajuçara com altos níveis de contaminação, mas você também tem o Vergel, a Levada, o Trapiche, a Ponta Grossa também com um número muito alto. Então, se a gente para pensar, Uhum. é onde estão os patrões, é onde estão os empregados. É só uma reprodução, né, dessa estrutura que já vem desde o começo do século XX, né? Exatamente. E aí, essa região que você falou, é porque agora aqui eu não vou encontrar, mas está no livro,
alguns proprietários do interior de Alagoas se armaram, avisaram que invadiram Uhum. Maceió para capturar os escravizados fugidos. E uma dessas tentativas de capturar, a maioria delas foram frustradas, porque eles se escondiam, né, nas matas, né? Entre Maceió, entre Uhum. os centros de Maceió e Bebedouro era mata, eram vários quilômetros. Uhum. Mas uma dessas tentativas envolve escravizados que estavam escondidos próximo ao farol. No caso é o farol mesmo, né? Então é um Uhum. território que historicamente foi um esconderijo para essas Sim. populações, né? Um outro território, Uhum. Dani, que me surpreendeu é o Jaraguá. Porque eu falei, pô, mas Jaraguá, que era um Uhum. centro comercial, o porto, né? Aí o que eu descobri, que o Uhum. porto, ele era visto por muitos escravizados como oportunidade de fugir. Por quê? A Uhum. partir de 1885, o Ceará já tinha abolido a escravidão, né? Então muita gente tinha essa ideia de ir para o norte. Outros queriam entrar em algum navio de forma clandestina para sair de Alagoas, né? E com isso Uhum. você dificultar a sua captura pelo seu senhor. Então vai ser muito forte a debandada, a fuga ali na década de 1880. Né? Tanto é quando a Uhum. abolição da escravidão vem, a quantidade de escravizados que vão ser alforriados ela é bem pequena, se a gente for comparar. A maioria das liberdades Uhum. foram conquistadas com as fugas e até com a compra de alforria, né? E aí, Uhum. esse outro jornal que eu queria trazer aqui, ele é de 86. Ali já faltam 2 anos, né? Da abolição da escravidão. É para a abolição da escravidão. E aí Uhum. o cara fala o seguinte: é de lamentar que os desejos, porque não dispõem de força e nem ao menos de uma ordenança. Encontra-se a qualquer hora nas ruas públicas indivíduos armados de faca de ponta à mostra, como no sábado percorreu diversas ruas do Jaraguá e Pajuçara, um tal Belmiro, que tendo deixado a sua mulher na Barra de Santo Antônio, aqui vive com as meretrizes às voltas, derrubando portas e afrontando a moralidade pública sem que haja quem o corrija. Né? Então eles fazem essa denúncia do Uhum. caso do Belmiro, mas você vai ter uma série de outros indivíduos que vão aparecer. Eu Uhum. sepa- Na linha tem um outro que fala sobre o Jaraguá também, e aí ele inicia. Maceió é um dia só. E aí ele vai fazer um relato bastante semelhante ao, ao esse que eu acabei de ler. Uhum. Tinha só mais um aqui que é um que fala de miséria. Ele fala o seguinte, em 87. Muitas famílias cujos possuídos constava somente de escravos já estão hoje reduzidos a misérias e à prostituição. A miséria abate o nobre orgulho, humilha a dignidade e nivela as classes, nem todos são virtuosos. O que ele está dizendo aqui? Que como você tem muitos escravizados fugidos, muitos proprietários se tornaram, Uhum. suas famílias se tornaram pobres, né? Então, você tem essa série de denúncias nos jornais e através desse discurso, né, escravocrata, eu fui tentando captar experiências. Então, se o cara tá falando, se o camarada tá falando que é um absurdo o Jaraguá ter tanto escravizado fugido nos trapiches onde se guardavam os açúcares, isso quer dizer porque Uhum. e, se você for acompanhar ao longo dos anos, de 83, 84, 85 até 88, até 1888, você percebe então que há uma continuidade, né, nessas denúncias. Uhum. Se há uma continuidade nessas denúncias, o que está implícito ali, a contrapelo, na entrelinha desses jornais? Que os escravizados continuaram resistindo, né? Tem só Uhum. um interessante que é em 86 é criada uma lei que ela aboliu os açoites, que são as chicotadas. E aí Uhum. vira um pandemônio os jornais, porque fala, e agora, como é que a gente vai controlar nossos escravizados que a gente não pode mais açoitá-los? Né? E aí tem Uhum. proprietários que escrevem nos jornais alegando que da incapacidade de continuar os trabalhos em suas fazendas e porque não pode mais punir
os seus escravizados. E aí, Maceió, ela se constrói com várias redes de resistência, de solidariedade, mas também de repressão. Você vai ter, a partir de 1880, um aumento do policiamento visando essas populações negras na cidade, né? E em 1912 a gente tem o episódio do Quebra, para provar que os primeiros anos do pós-abolição também foram anos bastante repressores em relação às comunidades afro-brasileiras, né? Eu acho que era isso, a primeira parte. Beleza, eu vou fazer o seguinte, a gente encerra essa, e aí quando começar a outra eu trago algumas questões aqui que eu marquei, assim, não sou historiadora, infelizmente não tenho tanta proximidade com os estudos de história de Alagoas, mas mais umas reflexões para a gente fazer uma associação com o que está acontecendo no país agora, tá certo? Pessoas que estão acompanhando nossa live, segura aí um pouquinho que eu vou encerrar, vou salvar e a gente volta. É rapidinho.